Olá, bem-vindos a esse nosso encontro. Hoje a gente vai conversar a respeito de três condições auditivas que a gente fala muito aqui e a sua relação com o estresse. Então, essas três condições, elas afetam milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo, que são o zumbido, a hiperacusia e a misofonia. E embora cada uma delas tenha suas particularidades, todas elas vão compartilhar um ponto em comum que é muito importante, que é uma relação direta com o nosso estado emocional, especialmente com o estresse. E hoje eu vou trazer aqui alguns dados científicos, inclusive, para a gente poder se pautar em dados científicos para conversar a respeito disso, tá? Se vocês tiverem perguntas, eu vou pedir para vocês irem colocando, se puderem deixar um pouco mais para frente, que eu tenho medo de perdê-las aqui, mas podem colocar as perguntas. Eu tenho anotadas as perguntas que colocaram ali nos stories, estão todos aqui comigo, tá? E eu vou responder a todas elas. Mas antes eu vou só contextualizar um pouquinho aí a nossa situação. Então, vale lembrar sempre começo meus vídeos falando o que é zumbido, o que é hiperacusia, o que é misofonia, porque vira e volta surgem dúvidas. Então, zumbido é aquele som que é percebido pela pessoa e que esse som não é proveniente, ele não vem do ambiente externo. Então, é um som interno. Ele pode ser objetivo ou subjetivo. O que é objetivo? É aquele que, se eu parar do lado, eu escuto. Ele é super mais raro. Normalmente, esse zumbido objetivo, ele está ligado a alterações ou venosas ou tumores lá dentro da orelha média. Então, ele é muito mais incomum e ele tem uma abordagem, um tratamento médico, otoneurológico, do médico otorrinolaringologista. E, às vezes, o envolvimento aí do neurologista, tá? Ele é bastante comum, boa parte dos zumbidos são os zumbidos que a gente chama de subjetivos, que se eu encostar minha orelha ali na tua orelha, eu não vou conseguir ouvir o teu zumbido, tá? E isso muitas vezes gera, inclusive, muita angústia, porque a gente não consegue dizer para o paciente, sim, eu estou ouvindo aqui, o seu zumbido tem parecido com uma abelha, com panela de pressão, com seja lá o que for, a gente não consegue ouvir o seu zumbido. E aí, às vezes, inclusive, tem pessoas que me dizem, tem um exame que eu posso, a pessoa vai ouvir meu zumbido, que você possa ouvir meu zumbido. Não tem exame que vai ouvir o teu zumbido, que eu vou ouvir ou o médico vai ouvir, tá? O exame que a gente tem é um exame subjetivo que chama acufenometria e que ele dá pra gente dados como mais ou menos qual é a frequência do teu zumbido, qual é a intensidade do teu zumbido, se esse zumbido é passível de ser mascarado. E isso é feito de forma subjetiva, é você que vai guiando o fonoaudiólogo, que é o profissional que faz esse exame, a tentar encontrar esse zumbido, tentar encontrar ali a frequência, a intensidade desse zumbido, tá? O que é hiperacusia? Hiperacusia, apesar do nome parecer uma audição supermaster, né? Uma hiperaudição, não é isso que significa. Na verdade, a hiperacusia é uma sensibilidade auditiva, é um tipo de sensibilidade que está ligada ao volume, à intensidade dos sons. Então, na hiperacusia, o som que ele é de média intensidade, às vezes até sons de fraca intensidade, na hora que eles entram lá na nossa orelha, eles vão lá para o nosso cérebro lê esses sons como algo muito forte, muito intenso e, inclusive, às vezes doloroso, tá? Isso está ligado, na verdade, à intensidade do som. E aí a chavinha para a diferença com a misofonia. Misofonia não está ligada à intensidade do som, às vezes o que gera os gatilhos no misofônico, a gente chama de gatilhos aqueles sons que geram a reação, que é também uma reação diferente de quem tem hiperacusia. Na misofonia, normalmente, os sons que geram essa reação, eles são normalmente fraquinhos, muitas vezes repetitivos, muitas vezes feitos por pessoas que estão muito próximas de nós, ou que estão muito próximos ao nosso ambiente, na vizinhança, ou nos locais que a gente frequenta, ou vizinhos, enfim. E esses sons normalmente são baixinhos, inclusive, né? Não são sons de forte intensidade, então não tá ligado a eu achar que o som é forte, é eu achar que o som é agressivo, é irritante, é insuportável e eu tenho uma reação emocional a este som muito forte, de raiva, né? Misofonia seria traduzido como ódio a sons, mas na verdade não é ódio a sons, é ódio a determinados sons, determinados tipos de sons, tá? E às vezes, inclusive, esses sons sendo produzidos por um ambiente ou uma pessoa em específico, eles sendo reproduzidos em outros ambientes não geram o gatilho que me gera,
tá? Então, é um perfil bastante diferente da hiperacusia nesse ponto, tá bom? Então, a gente tem aqui as nossas 3 condições que nós vamos conversar hoje, do zumbido, hiperacusia e misofonia, e que tem as suas próprias particularidades, mas que tem em comum uma relação muito íntima com o estresse, e aí é uma relação de mão dupla. Tanto essas condições vão gerar estresse, tanto quanto elas vão ser mais intensificadas, vão ser geradas, vão ser mantidas em função do estresse, tá? Então, perguntando se tem mais de um motivo para o zumbido. Normalmente tem mais de um motivo para o zumbido, tá? O zumbido normalmente é multicausal, tem múltiplas causas. Por isso que ele é tão complexo para a gente dizer qual o tratamento para zumbido. Não sei, depende do que está causando, e aí são múltiplas causas, e a partir das múltiplas causas que eu consigo identificar, eu vou montar um plano estratégico de tratamento para cada pessoa e com cada necessidade, tá? Então, vamos lá. Muitos pacientes vão me dizer assim, meu zumbido piora muito quando eu tô ansioso. Algum de vocês se identifica, por favor, coloca a mãozinha aí. Se alguém se identifica com isso. Meu zumbido piora quando eu estou ansioso. Meu zumbido piora quando eu tô estressado. Se me acontece algum problema no trabalho, eu fico contrariado, meu zumbido tende a piorar. Quando eu brigo com meu marido ou com meus filhos, o meu zumbido piora. Enfim, quando eu tenho um perrengue muito grande para resolver, eu percebo que ele piora, ou às vezes ele nem piora naquele momento, mas ele piora depois, que eu falo que é a conta que o corpo dá pra gente, depois que a gente passa por um período muito estressante, enfim. Ou se você percebe, ou se você concorda, boa, gente, é isso aí, eu sim, muito ótimo, tá? Já vou falar do estresse e da questão de cura, tá? A gente vai falar disso já já. Também vejam se vocês se relacionam. Eu não suporto certos sons, quando eu tô cansado ou quando eu tô irritado, isso piora. Ou, quando eu tô muito esgotado, muito cansado, o zumbido aumenta, ou a minha sensibilidade a sons aumenta, ou eu tenho mais gatilho da misofonia, se eu tô sob estresse, se eu tô num período de provas da faculdade ou da escola, ou num período de pressão no trabalho, a sensibilidade também aumenta muito, tá? Alguns de vocês aqui estão colocando que se identificam com essas frases. E aí eu quero dizer para vocês que essa percepção, ela tem um fundamento científico. Isso não é coisa da cabeça de vocês, tá? É justamente sobre isso que a gente vai falar. Como esse estresse, ele pode causar, manter ou agravar o zumbido, a hiperacusia e a misofonia. E como essas condições, por sua vez, vão acabar aumentando ainda mais o nosso estresse. E aí, talvez vocês me contem que é uma via de mão dupla. Vocês, às vezes, vão me dizer o seguinte, mas o estresse me causa, o zumbido me causa estresse. Nossa, só de ele aparecer aqui eu já fico nervosa, eu já fico irritada, eu já fico estressada, né? Vem um som gatilho, só o fato de eu ter misofonia, de eu me dar conta que aquilo ali tá me incomodando, já me deixa irritado, já me deixa estressado, nervoso, né? Então, tem um caminho de mão dupla, tá? E aí, oi, Nasa tá pedindo ajuda. Nasa, escreve pra gente no WhatsApp da clínica, tá? Vamos ver se a gente consegue te ajudar. Então, o que a gente precisa entender? O estresse é uma reação natural do nosso corpo a ameaças reais ou ameaças que eu percebo. Ele é importante por uma questão de sobrevivência. Então, vamos lá. Se você está atravessando a rua e toca uma buzina, existe um disparo estressor no seu corpo que vai jorrar lá no seu corpo neuroquímica, que vai fazer com que seus músculos contraem, seu coração comece a bater mais forte e você saia correndo no meio da rua, porque você entendeu que você está com risco de ser atropelado. Isso é extremamente importante, isso me protege. E isso é uma resposta instintiva, tá? Então, quando a gente morava lá no tempo da pedra, a gente morava em cavernas e a gente dormia com o olho aberto, um fechado, porque podia ser morto por um tigre, podia, enfim, ter tanto cobra ou qualquer coisa do gênero. Então, esse estresse, ele nos manteve vivo, ele nos mantém funcionando. A grande questão é que essa resposta, que é uma resposta natural do nosso corpo, nem sempre está acontecendo para ameaças que são reais ou percebidas, como deveria ou seria essa a função do estresse na nossa defesa.
Então, quando a gente está estressado, o cérebro ativa um eixo que a gente chama eixo HPA. Talvez vocês já tenham escutado esse termo. O eixo HPA é o sistema hipotálamo, hipófise, adrenal. E esse eixo, hipotálamo, hipófise, adrenal, ele libera um hormônio que é chamado de hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, isso é o que nos possibilita, muitas vezes, nos defender. Então, o cortisol é ruim? Cortisol não é ruim. Inclusive, quando ele está baixo, a gente precisa repor. O problema acontece em situações onde o nosso estresse é crônico. E o nosso cérebro fica em estado alerta constante e contínuo. Quando isso acontece, a amígdala, que não é essa aqui da garganta, tá, gente? A amígdala lá, uma região do cérebro, a gente tem a amígdala aqui, e a gente tem uma amígdala, que é uma região ali no cérebro muito importante, muito estudada. É uma região que processa emoções, por exemplo, como medo e raiva. Então, essa região, que é a região da amígdala, que vai processar medo e raiva, e se a gente pensar nos gatilhos da misofonia, o que eles geram normalmente é medo e raiva. Se a gente pensar o que o zumbido gera normalmente, medo, frustração, raiva, ansiedade, enfim. Então, quando a gente está sob estresse crônico, essa região, que é chamada de amígdala, que processa esse tipo de emoção, ela fica hiperativada. E aí isso vai fazer com que a nossa sensibilidade aos sons fique ainda mais aumentada e a gente fique ainda mais reativo aos estímulos auditivos, seja ele o zumbido, seja ele a um som que está chegando ali, uma sensibilidade por causa da intensidade dessa via que está processando e aumentando o volume do som, ou seja, porque é aquela região do cérebro ali que está processando as informações de determinados sons, acaba ativando isso de uma maneira muito intensa e fazendo a gente entender que esse som é perigoso e gera medo, raiva e uma resposta muito aversiva e muito intensa. Então, o que a gente... Deixa eu ver se tem aqui uma questão. O que a gente sabe hoje, né? Segundo, tem um neurocientista que chama Bruce McEwen, não sei se eu falei o nome dele certo, mas enfim, o que ele descobriu, né, numa das pesquisas, que o estresse prolongado, ele causa uma sobrecarga no nosso sistema nervoso, e essa sobrecarga é chamada de carga alostática. A gente sempre ouve falar da busca pela homeostase, né, o equilíbrio das funções do corpo, as funções cognitivas, as funções mentais. Então, quando a gente está sob o estresse prolongado, acontece uma sobrecarga no sistema nervoso, não sai da homeostase, a gente não está no equilíbrio, a gente entra nessa carga alostática, e essa carga alostática, ela desequilibra as funções cognitivas e sensoriais. O que são funções cognitivas? Concentração, foco, atenção, que faz com que eu possa, então, memorizar alguma coisa. O que são as questões sensoriais? A audição, as percepções de gosto, tato, cheiro, visão, audição. Então, a gente tem um desequilíbrio dessas funções, tanto sensoriais quanto cognitivas, e se vocês pararem para pensar, para muito de vocês talvez faça sentido de que o zumbido, muitas vezes, ele gera um desequilíbrio, vamos colocar assim, cognitivo. Então, eu não consigo estudar, eu não consigo ler, eu não consigo me concentrar, porque o zumbido acaba roubando a minha atenção. Alguém já passou por isso? Desde que o zumbido apareceu, eu tô com a cabeça sem conseguir me concentrar em muita coisa, eu tô mais atento a ele do que ao resto, a minha memória tá ruim, justamente porque existe uma descarga ali nessa região que afeta esse equilíbrio e que acaba atrapalhando aí os processos cognitivos e sensoriais, tá? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui que é da entrada, ok, não tá subindo. Ih, gente, não tá subindo aqui as perguntas, vamos ver, talvez eu perca algumas, qualquer coisa vocês escrevam, tá? Então, vamos lá. Vocês me diriam que o estresse, ele é uma causa ou ele é uma consequência dessas situações? Causa ou consequência do zumbido, o estresse? Quem que pra vocês aí, de vocês,
na experiência de vocês, na vivência de vocês, o estresse, a ansiedade, causam zumbido ou são causados pelo zumbido? Ou a via de mão dupla? No caso do zumbido, a gente sabe que todos esses gatilhos, todas essas situações, para mim, causa e consequência. Isso. O Ives é a causa, Gematioli é a consequência. Vocês percebam como para cada um a gente tem uma experiência um pouco diferente. Muitos pacientes vão relatar para a gente que antes do zumbido já tinham um comportamento um pouco mais ansioso, ou que no momento que o zumbido surge é muito, muito, muito comum isso. Avaliem se com vocês isso acontece. No momento que o zumbido surgiu, eu estava em uma situação estressora, tá? Não que eu seja estressado, não necessariamente a minha vida é estressante, mas naquele momento eu estava numa situação estressora. Eu sempre conto quando eu comecei a trabalhar com zumbido há 25 anos atrás, eu acho que eu tinha nem um ano de trabalho com zumbido, eu atendi uma moça jovem, super jovem, com zumbido, e ela, curiosamente, ela desencadeou o zumbido dela quando ela estava preparando o casamento. Então, ela ficou noiva, estava preparando o casamento dela, ela era apaixonada pelo futuro marido, não tinha nada de errado na relação, ela estava muito feliz com isso, mas ela estava estressada com os preparos do casamento. E aí, o zumbido deu start ali, ligou a chavinha. Então, neste caso, muito provavelmente ele participou da causa. Nem sempre o estresse necessariamente é ligado a algo ruim, mas é quando a gente passou do limite. Então, a gente tá o tempo inteiro liberando aquele cortisol, o tempo inteiro, aquela coisa crônica, mais constante, e acaba ultrapassando aí um limite que o corpo é capaz de suportar, tá? Sim, isso pode ser revertido, tá? Tem tratamento para tudo isso, tá? Aqui, consequência, ou seja, o zumbido causando muito estresse, gerando muito estresse, tá? Tem relato aqui, minha mãe tinha, isso é possível também, tem estudos tentando identificar marcadores genéticos. A questão é que a gente tem genética para um monte de coisa. Não necessariamente essas genéticas vão se expressar, e para muitas coisas, graças a Deus, elas não vão se expressar. O que conta para a genética aparecer, até onde a gente sabe no momento, muito provavelmente as nossas condutas na vida. A alimentação, atividade, aquilo que eu bato sempre aqui, a alimentação, atividade física, as nossas questões emocionais, o sono, essas coisas acabam gatilhando esses marcadores genéticos. E aí, talvez isso possa se expressar, tá? Então, o que a gente sabe? Que a gente tem muitos estudos, e eu vou falar de alguns estudos desses, mostrando essa relação do estresse, que ele pode ser o gatilho para o surgimento desses sintomas aí, como zumbido, hiperacusia e misofonia. Então, tem um estudo, 2 estudos, na verdade, que eu peguei. Eu vou depois postar esses dados com o nome dos pesquisadores, tá? Pessoal, não vou ficar falando aqui, porque até eu falar os nomes, vai falar tudo errado também, tá? Que é Newman, Zerger, eu não sei falar os nomes direito, provavelmente são, sei lá, né, línguas muito diferentes. Mas enfim, a gente tem lá estudos mostrando que quase metade dos pacientes com zumbido relatam que ele começou após um evento como luto, separação ou sobrecarga emocional, ou seja, o estresse entrou aqui na história. Então, quase a metade dos pacientes tem esse link que eu contei para vocês de ter essa relação muito, muito comum de que o zumbido apareceu em um momento de um estresse mais forte, de num momento mais delicado emocional aí da nossa vida. E até 60% dos pacientes têm diagnóstico de ansiedade e depressão. Então, isso é um outro fator que vem muito associado. Muitas vezes o estresse crônico pode nos levar a quadros de ansiedade, de depressão. Então, muito cuidado. E o manejo do estresse, ele não é tão simples, mas ele é possível. E ele, eu diria que é necessário para uma questão de sobrevivência, tá? A hiperacusia. Então, deixa eu falar de dados de uma pesquisa que diz que na hiperacusia, o nosso sistema auditivo, ele fica sensibilizado. E isso pode ser causado, essa sensibilidade, por estresse intenso, porque o estresse reduz a tolerância do cérebro aos sons naturais, comuns, de intensidade normais aí do nosso dia a dia, tá? Estudos relacionando aí a misofonia. Olha que interessante, na misofonia, o cérebro ele associa certos sons a sons de perigo emocional. Por isso os gatilhos eles são tão intensos, é como se a pessoa tivesse literalmente ameaçada fisicamente. E aí a gente observa
nesse estudo que 92 dos pacientes relatam uma piora dos gatilhos em momentos de estresse ou exaustão emocional. Então, o fato de eu estar num período estressante de vida tende a aumentar para 92% dos pacientes de misofonia, segundo esse estudo, os gatilhos de misofonia. Tá? Então, é um dado bastante relevante também, tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração? Que em todas essas condições, zumbido, hiperacusia, misofonia, o estresse emocional, ele é mais do que um coadjuvante. Ele é, muitas vezes, um gatilho, uma centelha que acende uma crise auditiva, que acende uma crise de sensibilidade ou de zumbido, tá? Vamos ver se eu consigo responder aqui. Como abaixar o cortisol? Eu vou dar algumas sugestões aqui do que a gente pode fazer para equilibrar o estresse, mas acho que é muito importante cada um mapear nas suas vidas o que está acontecendo para eu estar tão ansioso e tão nervoso, tá? Se isso vem em decorrência do zumbido, eu sugiro buscar uma terapia cognitivo-comportamental direcionada para o zumbido, para você levantar quais são as questões relacionadas ao zumbido que foram startadas, iniciadas, aquelas histórias que a gente sempre costuma falar aqui, quais foram os significados que eu dei para ele, que estão me gerando esse sistema de atencional, de luta e fuga tão intenso. Então, isso é muito importante de ser avaliado também, tá? Aqui estão falando de ATM, no caso DTM, né? Distúrbio temporomandibular, pode ser uma causa de zumbido também. Aqui a Silvânia colocou que ficou sem dormir 77 noites, com o marido doente, e aí o zumbido piorou demais. Sono é primordial, gente, até porque sono mal dormido no outro dia, nosso cérebro não é o mesmo, não fez a limpeza que só se faz à noite, não tem ninguém que vai fazer por ele. E aí nisso a gente tem um monte de neuroquímica, inclusive essa limpeza desse, né, do cortisol, de toda essa neuroquímica que mexe com o nosso emocional. Então, uma noite mal dormida, no outro dia o nosso humor não é bem o mesmo. Imagina 77 noites, então sim, pode ter tido aí um impacto para você. A Maura colocou que foi após uma paralisia facial, pode ter afetado aí sim alguns nervos que têm relação com a região auditiva, tá? A Janice, 92%, socorro Deus. Mas vamos pensar, gente, para todos nós, com zumbido, com hiperacusia, com misofonia ou sem ele, vocês acham que o estresse crônico passa em branco? Não vai passar não, tá? Com misofonia e hiperacusia, vai mexer na misofonia, na hiperacusia e no zumbido. Agora, para a pessoa que não tem zumbido, hiperacusia e misofonia, vai aparecer em outro formato. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Vai cair cabelo, vai quebrar unha, a pessoa vai começar a ter problema de pele, problema intestinal, enfim, problemas de desempenho cognitivo, porque ele mexe na cognição. Então, já não com desempenho também no trabalho. Então, não se assustem no sentido de, nossa, né, isso é o fim. Não, isso vai acontecer absolutamente com todo mundo que se expor a um estresse crônico. A grande questão é que quando a gente tem essas vias mais sensibilizadas, é ali normalmente que a gente vai perceber esse impacto químico do estresse, tá? Enfim, né? Então, e vice-versa, né? Viver com zumbido, viver com hiperacusia e misofonia, ele gera estresse. Então, é a mesma coisa se eu estivesse num ambiente de trabalho que está num período complicado, e aí eu vou ter um estresse gerado em função desse momento complicado aí do meu ambiente de trabalho, tá? Então, é tratável. Então, eu acho que é muito plausível a gente pensar que uma pessoa que tem zumbido, hiperacusia ou misofonia tem 24 horas de atenção, de medo, de muitas vezes uma antecipação, né? Ai, o zumbido vai piorar, ou ai, a minha sensibilidade vai gatilhar, enfim. E que isso pode fazer com que ela sinta dor, irritação, né? Com sons comuns, como as vozes, talheres ou mastigação. E isso, por si só, já leva a uma exaustão mental e emocional. Você está 24 horas ligado, hiperfocado e antecipando esses sons, ele acaba fazendo com que a gente tenha, sim, uma exaustão emocional e mental, tá? E a gente sabe, pela ciência, de que essas condições elas vão impactar negativamente a qualidade de vida,
de mais da metade dos pacientes. Então, a gente tem muitos pacientes com a qualidade de vida muito mais comprometida, não só pelo zumbido em si, ou pela hipersensibilidade em si, mas pelo estresse e pelas condições emocionais que estão associadas, ou acompanhando, ou gatilhando essas situações. E aí a gente começa a ter uma perda de produtividade, do desempenho no trabalho em casa. Começam a questão do isolamento social, não vou nessa festa porque eu sei que eu vou me incomodar, ou eu vou sair dela, tá muito barulhento, eu vou sair com um zumbido mais forte. Começam as questões relacionadas ao sono, que a gente já falou, então dificuldades no sono, que acabam aumentando essa condição, piorando as nossas condições, e vice-versa. Às vezes é o zumbido que me dificulta cair no sono, eu fico focado nele, ele parece mais forte, eu tenho dificuldade de cair no sono. Né? Tenho dificuldade de conviver. Eu já peguei pacientes que já não tinham mais, um senhorzinho, eu lembro como se fosse hoje, foi parte do meu trabalho de mestrado, e que graças a Deus está muito bem, devo dizer. Ele tinha 40 anos de zumbido, perda auditiva muito importante em ambas as orelhas, não tinha aparelho auditivo na época, hoje já tem, graças a Deus, e ele chegou para mim sem nenhuma convivência com a família, assim. Então, ele já não conversava mais com as filhas, com a esposa, ele teve um prejuízo muito grande, e ele relacionava esse prejuízo à presença do zumbido. Enfim, conseguimos reverter, tá? O que acontece é que tudo fica mais difícil quando a gente tem um estresse no jogo, porque isso cria um ciclo vicioso, né? Um ciclo que acaba se retroalimentando. Então, o estresse alimenta o som alimenta o estresse. Pronto, e a gente não consegue sair dessa dupla dinâmica aí. A Snow colocou que sente o ouvido tremer também por dentro. Acha que depois da Covid teve problemas de audição, sim. Zumbido de areia e chiado, só no esquerdo. Quando for para o vazio, vai fazer mais exames. Faça mais exames e avalie a questão muscular, tá? Débora Santos, poderia responder se um paciente pode acordar e não sentir mais o zumbido? Pode sim, tá? O zumbido pode desaparecer, isso pode acontecer, tá? Isso não é impossível não, tá? Não é só um sonho não, Débora, isso pode acontecer. É claro que não é a maioria, infelizmente, né? Senão a gente diria, nossa, zumbidos desaparecem super facilmente, durma e acorda sem ele. Não, mas pode acontecer, tá? Enfim, pode. Não é comum, mas por que não? Pode, tá? Bom, então vamos falar desse ciclo vicioso. Então, essas condições, zumbido, som, zumbido, elas entram nesse ciclo vicioso. Então, o estresse, ele aumenta a sensibilidade auditiva, aumenta o zumbido, e a sensibilidade auditiva e o próprio zumbido vão causando ainda mais reatividade, né, quando aparece algum som, por exemplo. E aí esse som vai lá e aumenta o sofrimento emocional, e isso vai aumentando o estresse, pronto, tá montado num ciclo vicioso, né, zumbido, percebo o zumbido, o meu estresse aumenta, o meu estresse aumentando, o zumbido fica mais nítido e eu não consigo sair dali. Ou eu tô com uma sensibilidade, a presença do som acaba atacando a minha sensibilidade, que me gera um estresse, o estresse acaba fazendo com que eu fique mais ainda sensível a isso, vou ter mais desconforto com a sensibilidade, o estresse aumenta e eu tô lá naquele ciclo vicioso, tá? É como se o cérebro tivesse preso no modo de sobrevivência, reagindo a cada som como se ele fosse uma ameaça, porque entra aquele eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Gente, que isso? Agora eu tô inventando de ter tosse em toda a live, que sem graça. Pode, Janice, pode. Juro pra ti que pode. A Snow colocou, eu já aceitei, o meu é muito mais forte, é esquecer e ser feliz. Olha, não é impossível a gente viver, porque a grande questão não é a intensidade do zumbido, a grande questão é o significado dele. Então, a gente vê pacientes com zumbido que, quando você vai fazer aquele exame de acufenometria, que eu falei pra vocês, tem um zumbido super forte, em comparação a muitos outros que tem zumbido super fraco. E muitas vezes o incômodo de quem tem um zumbido muito fraco é muito maior de quem tem um zumbido muito forte. Então, o incômodo com o zumbido, o impacto dele na sua qualidade de vida, não tá ligado ao volume, tá ligado ao significado. Tá? Tanto é que a terapia cognitivo-comportamental, ela se foca nisso, no significado, não no volume. A gente não tem uma promessa dentro da cognitivo-comportamental, nem uma meta, na verdade, de mudar a intensidade.
A ideia é eu mudar o significado e com isso eu mudar a posição do zumbido aí de relevância na minha vida, tá? Como que faz para quebrar esse ciclo? Eu vou falar um pouquinho já, tá bom? Então vamos lá, o sistema límbico, que é o sistema emocional, ele conversa com uma outra região que é chamada de sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo é aquele que nos dá as respostas fisiológicas, como por exemplo uma aceleração do coração, sudorese, tensão muscular. E quando a gente entra nesse ciclo vicioso, a gente tem o sistema emocional gatilhado, dizendo estamos sob perigo, tem uma situação perigosa aí, ativa esse sistema nervoso autônomo, põe seu coração para acelerar, para você lutar e fugir, ou paralisar, que é uma terceira opção. Mas o que ele faz? Acelera o coração, vai jogar todo o sangue lá na musculatura para você poder correr ou lutar, vai fazer com que você acabe suando, porque vai esquentar teu corpo nesse processo, vai ativar toda a questão circulatória para a região periférica e vai retirar aqui da região central. Fazendo isso, a gente acaba, inclusive, tendo um sofrimento do corpo, porque o corpo, ele é como se ele estivesse pronto para correr uma maratona e você tá sentado ali, belo, lindo e faceiro, só que o corpo tá naquele sofrimento que ele deveria estar gastando toda essa energia, todo esse preparo para uma corrida que na verdade não aconteceu. Então, se a gente for imaginar, na verdade, se a gente for pensar em um gráfico, como um eixo sendo o estresse e no outro sendo o som, sendo o zumbido ou sendo a sensibilidade auditiva, os dois caminham juntos. Quando um aumenta, o outro aumenta também. Então, eles sobem juntos porque um acaba alimentando o outro, tá? E se a gente muitas vezes não intervém nesse ciclo, esse ciclo que se retroalimenta, ele acaba por se intensificar. Então, eu preciso conseguir cortar esse ciclo que se retroalimenta, tá? Seja pelo comportamento, seja pelo pensamento. Normalmente, o pensamento é uma região muito interessante de a gente quebrar esse ciclo, porque pelas emoções eu não consigo. Eu vou dizer assim, não se sinta assim. Alguém já conseguiu se resolver dizendo não se sinta assim? Como eu me sinto, é como eu me sinto. E não tem bom nem ruim, eu só me sinto assim, eu me sinto estressado, eu me sinto cansado, eu me sinto nervoso. Não se sinta assim. Sim, mas como eu faço para não sentir assim? Porque o sentimento, na verdade, ele só é sentido. Por que esse sentimento ele é sentido dessa forma? Porque houve um pensamento que fez com que eu significasse aquela situação daquela forma. E aí é onde a gente costuma pegar, e aí é uma das estratégias para a gente poder romper com esse ciclo, é justamente trabalhar essa questão, essa circuitaria, pensamento, sentimento, comportamento, mais pensamento, e a gente vai, reações, né, e a gente vai quebrando essa circuitaria, tá? Então, a notícia boa é que sim, esse ciclo pode ser quebrado, e a ciência já tem aí caminhos que são eficazes, comprovados cientificamente para reduzir o estresse e os sintomas como misofonia, hiperacusia e zumbido. E aqui eu quero deixar muito claro que nenhum deles é um passe de mágica, a gente não tem um comprimido que a gente toma, senão todo mundo que está tomando aí ansiolítico me diria que o zumbido foi embora ou que a vida está mudada. Se eu não mudei a maneira como eu penso, eu não mudei a maneira como eu reajo. Pode aliviar e é muito útil, muito indicado em muitos casos. Eu não tô fazendo apologia a não tomar medicação, pelo contrário, tá? Acho que ela muitas vezes nos dá base, força embaixo dos pés para a gente poder lutar e aí encarar tratamentos que eu vou ter que fazer que vão ser a mais longo prazo, para eu poder lidar melhor com a situação, tá? Mas a medicação em si não vai mudar a minha reação, né? Não vai modificar a minha resposta a esses gatilhos, vamos dizer assim, tá? Exercício físico e academia é o melhor remédio. Eu adoro essa. O pior é que isso é comprovado cientificamente. Sim, exercício físico é uma excelente ferramenta. Ele sozinho não resolve todos os nossos problemas, não, porque senão quem é maromba não teria problemas com zumbido, né? Mas a gente observa isso sim, tá? Que o exercício físico, ele é de extrema importância, tá? Então, vamos lá. Quais são as possíveis ferramentas de tratamento? A terapia cognitivo-comportamental, que é chamada de TCC, é
uma das abordagens mais estudadas, com mais evidência científica e as evidências mais fortes para o tratamento do zumbido, hiperacusia e misofonia. Então, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, na literatura, ela traz as evidências mais fortes no tratamento dessas 3 condições. E o foco da terapia cognitivo-comportamental é ajudar o paciente a reinterpretar o significado do som. Então, vai mudar, a ideia é a gente mudar os padrões de pensamento e reduzir a ansiedade e o estresse que estão aí associados, a frustração e tal, que vem associada com a presença desses sons, tá? Outra opção, técnicas de regulação emocional. O que são técnicas de regulação emocional? Mindfulness, alguém já ouviu falar sobre isso? A mindfulness, ela tem uma capacidade, vamos dizer assim, de reduzir a percepção das ameaças dos sons. Então, no mindfulness, a tradução seria atenção plena. Então, eu estou plenamente atento no aqui e agora. Então, eu exercito conscientemente o meu foco e a minha atenção para aquilo que me interessa, e que no caso não seria o zumbido, tá? A mindfulness, ela também utiliza estratégias de respiração profunda, acaba usando estratégias de relaxamento muscular, e ela é comprovadamente eficaz para reduzir a ativação do sistema límbico e controlar o cortisol, tá? Então, aqui já temos 2 opções, a terapia cognitivo-comportamental, que mexe nos pensamentos e com isso na neuroquímica do cérebro. Lembrando que a gente tem que mexer com a neuroquímica do cérebro, tá, gente? Para conseguir mexer nesse eixo. A mindfulness já tem comprovação científica que tem um impacto lá no nosso sistema límbico, que é o sistema emocional, e que com isso ela acaba ajudando a controlar o estresse, a liberação de cortisol, tá? Treinamento de respiração. E aqui vai um adendo, a gente não dá atenção à respiração como deveria. Existem estudos sugerindo que a respiração talvez seja a melhor ferramenta para controle de ansiedade. E, na verdade, o que acontece é que a gente tenta respirar quando está ansioso. Pessoal, quando você está lá correndo de um animal, você acha que você vai parar para respirar profundamente? Eu estou lá numa corrida, e essa corrida de velocidade, tá? Corridinha leve, de vez em quando a gente vai lá dar uma respirada profunda, equilibra a respiração, vai de boa. Ok, mas não é essa que eu tô falando. Tô falando aquela ali, ó, tem um tigre atrás de mim e eu tô tentando sobreviver. Você acha que você, naquela corrida louca, desesperada, você vai conseguir parar e fazer uma respiração profunda? Então, quando você está correndo do tigre, é quando você está numa crise de ansiedade. Teu corpo está entendendo que você está sob perigo, sob ameaça, que você está com uma faca no pescoço, um tigre correndo atrás de você, e ele responde a isso. Lembra que eu falei? Joga o sangue lá na musculatura, acelera o coração, coloca você para lutar e para fugir. E aí, automaticamente, você vai tentar respirar nessa hora e não vai funcionar. Então, o treinamento de respiração, ele é algo... Eu até falo com os pacientes quando eu introduzo a respiração, quero que faça de hora em hora. Ah, mas não tô sentindo nada. É essa hora que eu quero. Eu quero te manter num padrão de ansiedade ou de estresse sempre abaixo do normal. A gente vai subindo ao longo do dia e a gente tem lá uma crise de zumbido. Pronto, ele sai daqui para cá. Se eu mantiver você respirando e equilibrando, você sai na crise do zumbido daqui para cá. Viu que já teve ganho? Então, a respiração, eu sugiro que ela seja feita treino, hora em hora. É treinamento. Treinamento não é uma vez só, tá, gente? Aliás, nada disso aqui é uma vez só, tá? Já temos 3. Terapia cognitivo-comportamental, mindfulness ou atenção plena, treinamento de respiração. Tem uma estratégia que se chama relaxamento muscular progressivo, onde a gente vai passando lá da ponta do pé, até o pé, daí a batata da perna, até a parte de cima da perna, quadril, tarará, e você vai contraindo e soltando a musculatura, que também tem estratégias dessas que são associadas, muitas vezes, essas 3 estratégias, a mindfulness, o treinamento de respiração, relaxamento muscular progressivo, muitas vezes a gente associa quando está fazendo a terapia cognitivo-comportamental. Então, elas entram, às vezes, como estratégias somadas aí ao processo de tratamento, tá? E você encontra esse tipo de estratégias na internet, tá, pessoal? Se você quiser experimentar sozinho, não é direcionado para o zumbido, eu sei, mas já vai equilibrando um pouquinho mais vocês, tá? Acho que não tem nada a perder.
Uma outra coisa que faz diferença, educação auditiva e a reabilitação. O que eu quero dizer com isso? Isso que nós estamos fazendo aqui, conhecimento. Conhecimento é ferramenta para transformação. E conhecimento de qualidade, porque se eu for ali e escutar coisas que não são reais, muitas vezes elas podem me deixar extremamente nervosa, ansiosa, com medo do zumbido, como acontece com algumas informações que acabam vindo pela internet. E aí eu vou ter justamente o processo contrário, tá? E muitas vezes, eu diria muitas mesmo, essa informação ela não vem de base realista, científica, de experiência ou de qualquer coisa que possa ter algum embasamento. Às vezes vem de pessoas que estão em sofrimento profundo, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente diz, eu fiz de tudo e nada resolveu, que é o que eu mais escuto. E aí quando a gente vai ver, a pessoa não fez de tudo ou não fez exatamente como a gente esperaria. E talvez o nada resolveu é o zumbido não ter sumido. E o sumiço, a cura, a remissão do zumbido não pode ser uma promessa. Mas se ele reduzir o seu incômodo, já é uma grande vitória. Então, eu sei lá, tive uma lesão, eu cortei meu braço, meu rosto e eu fiquei com uma cicatriz. Essa cicatriz está muito feia, está me incomodando. Eu talvez não consiga ficar sem a cicatriz, mas se eu fizer alguns procedimentos, aquela cicatriz vai reduzir. E aquilo ali já me traz qualidade de vida e já me traz um funcionamento muito mais fácil, é mais fácil eu me aceitar, mais fácil eu viver com aquilo já não chama tanto a minha atenção, eu consigo passar uma maquiagem e esquecer que aquilo ali tá ali, aquilo já não é mais meu registro. Mesma coisa em relação ao zumbido, tá? E aí, nesses casos, a informação, e a gente chama dentro do processo de tratamento, a gente chama de aconselhamento, que é feito com o profissional especializado, ou fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o médico, o otorrino, né, que vai explicar para você o que está acontecendo, explicar como é que funciona o cérebro, que eu tento trazer nas lives, né, uma explicação que possa fazer você entender que isso não é um bicho de 7 cabeças, que tem tratamento e que tem saída, tá? Podem ser utilizadas terapias sonoras, né? As terapias sonoras normalmente a gente personaliza para a necessidade de cada paciente, que é o uso de som para tratar essas vias hiperativadas do cérebro, e pode ser uma coisa interessante para a gente usar, tá? Então, o que eu quero deixar de lembrança para vocês? Que zumbido, hiperacusia e misofonia não são apenas problemas do ouvido, são experiências que vão integrar aí o corpo, a mente, as nossas emoções e que vão impactar no desempenho no trabalho, nas nossas relações dentro de casa, nas nossas relações conosco mesmo. Então, a gente precisa ficar atento para essas duas questões, tanto para as questões emocionais quanto para o nosso zumbido, a hiperacusia ou a misofonia que esteja ali envolvida, tá? E eu quero que vocês entendam que vocês não estão sozinhos, e acho que a live é bacana para isso. Vocês estão vendo outras pessoas aqui que estão participando e que estão passando por essa situação, e vocês estão vendo que vocês não estão sós, e vocês estão vendo também que tem profissionais que estudam, que se dedicam a isso, e que existem sim estratégias de tratamento, existe saída para isso, tá? Você não tá imaginando coisa, não é coisa da sua cabeça. Hoje uma paciente falou isso para mim, eu fico pensando se eu não tô imaginando coisa. Não tá, é fato, é real, tá? É um sofrimento real e tem base científica, tá? Bom, acho que é isso. Vou responder as perguntas que vocês me fizerem. Deixa eu ver se tem alguma aqui que eu perdi. Exercício físico e academia a gente falou. Você está linda de marrom. Ai, que chique, gente. Obrigada, Janice. Você vê, eu não sou muito fã de marrom. Muito obrigada. Então, vamos lá. As perguntas que estavam lá nas caixinhas de perguntas. Como fazer para tirar o hiperfoco do zumbido? Achei essa uma pergunta espetacular. Inclusive, já preparei vários posts com base nessa pergunta, porque eu acho que essa talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem em relação ao zumbido. E o que acontece? Aqui entra, de novo, tudo isso que a gente conversou agora. Quando a gente entende, o cérebro entende o zumbido como uma ameaça, ele vai lá, ativa o sistema límbico, ativa o eixo HPA,
né? Ativa o sistema de atenção e foco, porque o cérebro não é burro, ele não vai deixar você dormir, descansar frente a um tigre, uma cobra, nada disso. Então, ele liga o sistema de atenção. O que isso faz? Isso gera um reforço atencional que é involuntário. Quanto mais eu tento não ouvir, mais eu escuto. É a mesma coisa que eu dissesse para vocês. Não pensem no elefante branco. Quem aqui conseguiu não pensar num elefante branco? Impossível, tá? O que acontece com esse aumento desse reforço atencional involuntário é que isso agrava o estado de estresse, de ansiedade, de fadiga, né? E de desconforto no silêncio absoluto e pronto, lá eu liguei uma circuitaria de novo, mais atenção, mais foco eu dou, porque ele tá ficando cada vez mais perceptível, tá? Então, o que a gente pode fazer para reduzir esse hiperfoco? De novo, isso que a gente acabou de conversar, a educação em relação ao zumbido. Então, por que isso vai funcionar? Porque quando você entender que o zumbido é algo inofensivo, que não vai te causar dano físico, que não é, a gente pega lá seus exames e olha, isso aqui não é uma lesão, não é um tumor. Às vezes a pessoa diz, o zumbido tá me deixando surdo. Não, ele não vai te deixar surdo, ele não faz isso, tá? Ele pode ser causado por uma perda de audição, mas ele não causa perda de audição. O zumbido tá me deixando tonto. Não, o zumbido não deixa ninguém tonto. Inclusive, a última pergunta que apareceu aqui hoje, que era zumbido pode deixar a gente tonto. Não, zumbido não deixa a gente tonto. Tontura é um sintoma, assim como o zumbido. E o que causa a tontura, às vezes, também pode ser a causa do zumbido. E aí eles têm causas iguais ou não. Às vezes são duas entidades que acontecem juntas e que não se relacionam diretamente uma com a outra, tá? Mas podem ter a mesma causa e podem não ter, tá? E isso é uma coisa que quanto mais eu conheço o zumbido, mais eu tiro o mito ao redor dele, o medo, não vai ter solução, ele vai ficar cada vez mais alto, ele vai me enlouquecer, tudo mentira. Tá? Mas isso são coisas que eu acabo lendo coisas de alguém, eu acabo vendo o depoimento de alguém, eu leio que não tem cura, que não tem pior coisa que você pode fazer. Então, educar-se a respeito dele com informação científica de qualidade diminui o medo e vai diminuir a vigilância em relação a ele, tá? Então, o zumbido ele é um som real, mas ele não é perigoso. Seu cérebro está apenas tentando interpretar esse sinal com uma importância maior do que ela realmente tem, porque a gente deu significado a esse som como se ele fosse um sinal de perigo e automaticamente o que o seu cérebro vai fazer é focar nele, tá? E aí a gente pode usar algumas estratégias, algumas técnicas, por exemplo, técnicas de redirecionamento atencional, tá? Que é um treinamento auditivo consciente. Então, eu posso exercitar conscientemente, jogar minha atenção em um som ou no outro. Então, por exemplo, eu posso botar uma música baixinha e tentar me concentrar em um instrumento dessa música que eu tô ouvindo. Vou concentrar na guitarra, vou concentrar no piano, eu vou prestar atenção, sei lá, numa percussão que tá lá no fundo. Vou treinando, tá? Eu tô treinando a minha atenção, meu foco auditivo. Eu vou treinar, focar em sons ambientes. Então, aqui nesse quarto, o que eu consigo ouvir? Tem um motor da luzinha, tem um motor do computador. Lá fora, que eu consigo ouvir barulho de moto, barulho de passarinho, vento, tem outras vozes, enfim. Outra coisa que você pode fazer como treino de atenção consciente, contar os sons que você ouve lá longe. Então, eu vou escolher todos os sons que são mais distantes, eu vou até tentar decifrar de onde eles vêm, da minha memória, eu tenho uma memória ali do ambiente que eu estou imaginando lá fora, que eu já conheço, da onde que tá vindo, qual distância que está e contar esses sons que eu vou ouvindo, tá? O Jay Strebhoff, ele dizia que treinar a audição auditiva fora do zumbido ajuda o cérebro a deixar de priorizar o zumbido. Então, o Jay Strebhoff foi um pesquisador polonês que mora nos Estados Unidos e que quem desenvolveu o sistema neurofisiológico aí do zumbido e quem desenvolveu a terapia de retreinamento do zumbido e hipersensibilidade, a TRT. Então, ele já desde sempre falava isso, que a atenção auditiva ajuda esse cérebro a priorizar aí os sons que são mais importantes aí pra gente, tá? Um nódulo no cerebelo pode causar zumbido? Olha, eu não diria que não.
Eu não sei se seria a causa do zumbido, mas poderia sim, tá? Eu nunca digo que nada não pode ser a causa do zumbido, porque eu já tive as minhas surpresas ao longo desses 25 anos, coisas que a gente nunca relacionaria e que acabou descobrindo que tem relação. Então, eu acredito que sim, até porque isso deve gerar outras alterações, até talvez, né, funcionais ou químicas, que podem interferir, talvez, porque não, na percepção do zumbido, tá? Tem perigo de demência? Zumbido não causa demência, zumbido não causa Alzheimer. Perda de audição causa zumbido, perda de audição aumenta consideravelmente, tem estudos dizendo em torno de 40% o risco de demência, tá? Então, sim, a perda de audição, que é uma das causadoras do zumbido, está relacionada ao aumento do risco de demência, tá? Mas o zumbido é um sintoma, não uma doença, ele não vai causar, tá? Sabrina colocou, tem o zumbido, no começo achei que ia surtar, hoje levo uma vida totalmente normal. Ai, Sabrina, que relato lindo, que bom! Ainda tenho a probabilidade dele se tornar bilateral, pois infelizmente tem autoesclerose, mas se ocorrer será uma nova adaptação. Sabrina, é isso, é ressignificar. A existência dele ou não, ou o volume dele ou não, não está ligado ao tamanho do incômodo. Isso precisa ficar muito claro. Eu sei que parece muito surreal, tá, gente? Eu entendo que isso pareça surreal. Mas tá aqui a Sabrina, inclusive, para nos mostrar que é possível ressignificar e que não tá ligado à existência ou não dele, nem ao volume, à intensidade dele, tá? Então, é possível ressignificar. O zumbido faz a pessoa andar puxado para o lado? Não, zumbido é sintoma, zumbido não é doença. Se você tá andando puxado para o lado ou alguém que você conhece, tem que investigar, tá? Investiga tanto a parte periférica quanto central, tá? Às vezes vale até ir num neurologista avaliar isso adequadamente. E talvez o que esteja causando, que eu não sei o que pode ser, esse andar de lado ou para o lado, puxando para o lado, pode estar envolvido na causa do zumbido, tá? Mas precisa investigar, não deixe de investigar, tá? Nanda escreve aqui, ó, tenho 5 anos que tenho zumbido, já tentei de tudo e nada. Não sei se você tentou de tudo, Nanda, porque a gente não pode dizer isso, até porque eu não conheço o teu caso. Mas eu te sugiro buscar outras abordagens, tá? E direcionadas para o zumbido. E se todas as estratégias que você tentou no sentido de tratamento, não sei se você tentou a cognitivo-comportamental para zumbido, mas talvez seja uma alternativa interessante para você, tá? Mas não some o zumbido, ninguém pode prometer que o zumbido vai sumir e desaparecer, Cristina. A gente não tem como prometer, tá? Zumbido, eu garanto para você, se entrou no meu consultório, eu vou dizer, então, nosso seu caso, o seu zumbido vai desaparecer, nem sei, não sei quais, eu não consigo prever os casos em que ele desaparece ou não desaparece, é possível ele desaparecer sim, tem cura sim, não é a maioria dos casos, tá? Então, a gente não trabalha prometendo para o paciente algo que eu talvez não consiga entregar, tá? Seria um charlatanismo da minha parte. E eu diria para vocês, tomem cuidado com alguém que promete para você que com certeza o tratamento dele vai deixar você sem zumbido, tá? Porque a gente não tem como garantir, tá? Tem tratamento? Sim, ele pode reduzir de intensidade, ele pode reduzir de incômodo, até eliminar o incômodo, e a relevância dele na sua vida, ele existir ou não, funcionar que nem uma cicatriz, se tá ali ou não tá, eu não faço a mínima, não muda a minha vida, eu nem lembro dela boa parte do tempo, e aquilo ali não vai me gerar absolutamente nada. Então, isso sim é possível de a gente chegar, tá? Prometer curar, nunca mais ouvir nada, cuidado com esse tipo de promessa, tá? Eu não gosto desse tipo de promessa porque eu acho ela bastante perigosa, tá? Sabrina colocou aqui que só conseguiu chegar nessa maturidade de não se incomodar com o zumbido, que ela contou que tem autoesclerose, né? Lendo conteúdos, estudando muito com profissionais, como eu. Obrigada, Sabrina. Que bom saber que o conteúdo muda a vida de alguém, que a gente faz com tanta vontade, assim, que alguém possa aproveitar isso. E olha, essa live me trouxe vários postzinhos aí que eu acho que vão poder ajudar. Ideias de como treinar o hiperfoco, ideias de como treinar a atenção, e vamos ver, né, se de repente vocês conseguem, de repente, aplicar ali algumas coisas e quem sabe ajudando. Que bom, Sabrina, tu ganhei minha noite, que coisa boa.
Mara, tenho zumbido há mais de 10 anos, também já tentei praticamente tudo e não vi resultado, já tomei remédio e nada, então procura outros tratamentos. Eu tenho certeza que muito provavelmente o tudo, não sei se foi o que aconteceu, até porque a gente tem coisas saindo, enfim, né? E volto a te dizer, se ele ainda te incomoda, vale a pena, se ele é um incômodo, de repente pensar numa terapia cognitivo-comportamental direcionada para isso, tá? Cristina, a médica passou ressonância, tem que fazer. A Jaque, zumbido tá ligado à enxaqueca. Jaque, o zumbido não causa enxaqueca, mas o que tá causando a enxaqueca de novo, como o resto das situações, pode sim estar ligado à causa do zumbido. E eles podem piorar juntos. Então, eu tô com uma crise de enxaqueca, é provável que o zumbido piore durante este período, porque a enxaqueca ela faz o quê? Uma modificação lá dentro do teu cérebro, química, funcional, e o zumbido tá onde? Lá no cérebro. Então, toda essa modificação química e funcional também pode impactar o zumbido, tá? De maneira temporária ali durante aquele processo ali da enxaqueca, tá? Melhorar já é muito bom, né, Silvânia? Não, melhorar já traz qualidade de vida, gente. Nem sempre, né? E por que não? Pode desaparecer. Só não gosto da ideia de a gente prometer uma coisa, eu não gosto isso, que talvez eu não consiga entregar. E aí é uma frustração, que eu acho que não tem nada que vale a pena tamanha frustração. Então, a gente lida com dados reais, científicos e de experiência, e a gente sabe que melhoras acontecem, melhoras que devolvem qualidade de vida, mas que nem sempre a gente consegue fazer o zumbido desaparecer, tá? E aí tiveram algumas perguntas de como fazer o zumbido diminuir ou desaparecer, se há um tratamento que cura o zumbido e como é o tratamento para zumbido. Então, eu vou juntar tudo isso numa pergunta só. O zumbido, ele pode sim diminuir, é justamente nisso que a gente trabalha. Qual o tratamento que faz isso? Não tem um tratamento específico. Tratamentos para zumbidos são individualizados e personalizados. Por quê? As causas são variadas. Que nem a Sabrina, ela não tem uma situação que é chamada otosclerose, que é onde a gente tem uma alteração ali, tem um ossinho lá na orelha média que é o estribo, e que a calcificação desse osso ela se modifica. E aí esse osso que é responsável por fazer esse movimento e levar a informação mecânica do som lá para dentro do caracol da audição, para ele transformar em um estímulo elétrico, ele não se movimenta como deveria. Isso acaba gerando uma perda de audição e o zumbido pode ser uma das coisas que vem casada com isso. Não é todo mundo que tem zumbido que tem essa condição, né? Tem pessoas que vão ter zumbido em função de fatores diversos, né? Às vezes até somatosensoriais, centrais, enfim, diversos fatores. E para isso, o tratamento ele é direcionado para cada necessidade e direcionado para o que rolou provavelmente aí naquele cérebro, o que nós vamos ter que mexer ali para poder tratar aquele zumbido. Se você pensar na terapia cognitivo-comportamental, a gente não tem o mesmo pensamento, um pensamento linear, uma resposta igual para todo mundo. Então, se eu, sei lá, entregar flores para vocês, nem todo mundo vai ter a mesma resposta. Tem gente que vai dizer, ai, nem gosto de flor. Nossa, flor cortada, não gosto. Ou, nossa, essa flor eu tenho alergia. Ou, nossa, a flor me faz espirrar. Ou, nossa, eu adorei, a minha cor predileta. Ou, nossa, minha flor predileta. A gente vai ter respostas diferentes com coisas bastante básicas. Então, o tratamento, quando a gente vai tratar zumbido, mas todo mundo tem zumbido, sim. Mas se eu for olhar a mente daquela pessoa, as experiências daquela pessoa, a base, a gente sabe que as experiências, vivências dessas pessoas pré-zumbido, principalmente na idade da infância, em relação aos pais, em relação à mãe, o pai, o crescimento ali dentro da família, às vezes tem um impacto muito importante em fazer com que essa pessoa acabe sofrendo um pouco mais ou um pouco menos com o zumbido, dependendo de como essas coisas aconteceram. Então, aí, claro, os tratamentos vão ser individualizados, personalizados, eu não tenho, apesar das estratégias poderem ser similares, elas vão ser direcionadas para a necessidade de cada paciente, tá? Qual o problema auditivo? Gente, eu não reconheço minha letra. Qual o problema auditivo que pode causar enjoo, náuseas ou vômito? Então, enjoos, náuseas e vômitos me faz pensar, se for um problema auditivo da região auditiva, em uma alteração no labirinto.
tá? Porque o labirinto, que é a região do equilíbrio, ela se liga ao sistema neurovegetativo. Então, quando a gente tem uma alteração no labirinto, ele ativa o sistema neurovegetativo e a gente pode ter diarreia, vômito, náusea, e aí tem a tontura junto. Então, o que você está me descrevendo aqui me faria pensar, se for problema auditivo, tendo enjoo, náusea e vômito, alguma questão auditiva ou da região ali que envolva o labirinto também, tá? O que seria, não sei, porque a gente tem dezenas de causas de alterações, por exemplo, no labirinto, fora as alterações ali na cóclea, na região da audição, e em todas as regiões auditivas, orelha média e tal, então é difícil a gente saber, precisaria de uma avaliação, precisa de exame, enfim, tá? É o único jeito de a gente descobrir o que pode estar acontecendo aí, tá? Tive o zumbido decorrente de uma sinusite bacteriana, sem perda de audição, já fiz tratamento, mas ultimamente com ansiedade ficou bem mais perceptível. Por quê? E aí entra tudo que a gente conversou aqui. Então, o que acontece? A ansiedade vai ativar o eixo HPA, né, que vai liberar cortisol, e eu vou ficar no sistema de luta e fuga, e se isso virar uma coisa constante, contínua, eu tenho toda uma alteração química no meu corpo, uma ativação do meu sistema límbico, meu sistema emocional, que me coloca em sistema de luta e fuga e que tem essa ligação muito íntima, muito próxima com as nossas vias auditivas, fazendo ali, então, um aumento do zumbido também, da percepção do zumbido, pelo menos, tá? Então, é necessário tratar essa ansiedade, muito provavelmente, para poder te ajudar em relação ao zumbido também, tá? A Mara colocou que teve Covid, ficou 2 meses e meio internada e o zumbido piorou. Isso, hoje eu já recebi uma paciente também com uma questão que veio com Covid e zumbido. Gostaria de saber se eu posso usar aparelho auditivo e se ele melhora o zumbido. Se você teve perda de audição, o aparelho auditivo ele pode ser colocado para corrigir a audição. Muitas vezes só a correção da audição, em quase 90% dos casos, não são 100%, eu sei, mas há uma boa quantidade, tende a ter uma percepção de melhora do zumbido, um alívio do zumbido, principalmente quando está com o aparelho auditivo na orelha, só corrigindo a audição, caso você tenha tido perda. Dentro dos aparelhos, a gente tem um módulo que eu chamo de gerador de som, mas isso é da minha época, eu nem sei se ainda chama assim, eu sigo chamando tudo que nem antigamente. Esse módulo, alguns chamam módulo tinnitus, agora estou lembrando nas programações, que é o módulo zumbido e que a gente pode colocar um som, então fazer uma terapia sonora dentro do aparelho, tá? Mas se você tiver perda de audição, eu fortemente recomendo que o profissional que for adaptar o aparelho em você comece corrigindo a audição, deixe você alguns dias com o aparelho só corrigindo a audição, caso queira ligar esse módulo, tá? Que nem sempre é necessário e nem sempre é interessante. E aí precisa ser avaliado individualmente, tá? A Adriana Correia tem doença celíaca, descobri há 3 anos e ouvi médicos falarem que pode ser um sintoma. O zumbido pode sim ser decorrente de doença celíaca, tá? E aí nesses casos tem que evitar o glúten, tá? Para quem não sabe, celíaco é aquele que tem uma alergia ao glúten, ao trigo, né? E aí essas pessoas realmente têm respostas inflamatórias à presença do glúten. Na verdade, né, existem estudos sugerindo que o glúten em si, do jeito que está, pelo menos aqui no Brasil, é bastante inflamatório. Para algumas pessoas que já têm uma sensibilidade, que já têm uma permeabilidade ali no intestino, né, enfim, acaba tendo uma resposta mais intensa a esse glúten, gerando uma inflamação mais intensa, e sim pode estar relacionada ao zumbido, sim, tá? A tendência é que regulando essa tua questão, cuidando com a tua alimentação, deveria melhorar a questão do zumbido também. Se isso não melhorou, se o zumbido está exatamente igual, eu sugiro você buscar outras possibilidades, porque pode estar casado com outras questões, tá? O uso do aparelho auditivo melhora ou ameniza o zumbido? Melhora e ameniza, tá? Pode melhorar e amenizar, tá? Pode ser que o zumbido suma, sim, existem relatos de remissão do zumbido em pacientes com perda de audição com uso de aparelho auditivo.
Existe, tá? Volto a te dizer, não tô aqui te fazendo uma promessa, mas estou te dando uma expectativa. Eu, se fosse você, eu testaria um aparelho sim. Se você tem uma perda de audição, teste o aparelho. Ele pode fazer que você tenha um benefício em relação ao zumbido, tá? Eu tô te dizendo que você com certeza terá um benefício? Não, a gente vai testar o aparelho e vai ver. Lembrando que o período de teste, isso é uma outra coisa importante, porque isso acontece muito no meu consultório. A gente explica e às vezes o paciente durante o teste devolve e diz, não adiantou nada no zumbido. Então vamos lá, período de teste de aparelho normalmente, tá? Eu testo lá no consultório uns 3 semanas, um mês. Normalmente quando a gente vai numa loja, em torno de uma semana. Não esperem, tá? Em raros casos acontece, a pessoa coloca o aparelho, nossa, já alivia o zumbido automaticamente. Tem casos assim, mas não é a maioria. Nós estamos lidando com cérebro. Cérebro não é, eu coloquei e mudou. É a mesma coisa que eu dissesse para vocês, eu tenho aqui uma estratégia da psicologia que a gente vai agir uma vez só e você será uma nova pessoa. Nunca mais você será ansioso na vida. Essa mágica não acontece dessa forma, infelizmente, porque o cérebro precisa de repetição, precisa de treino, tá? E com o aparelho auditivo é a mesma coisa. Pensa que você está estimulando o cérebro, tá? O que nós estamos considerando, quando eu coloco o aparelho na periferia, eu estou pensando em cérebro. Como é que esse cérebro está recebendo essa informação? Então, muitas vezes, essa resposta, principalmente relacionada ao zumbido, ela demora alguns meses, já não é nem mais um período de teste, né? O teste é mais para ver se, olha, eu me adaptei, eu fiquei bem, não me incomoda, eu vou conseguir usar, eu vou super usar, não vou deixar engavetado, que é um pecado, enfim. E aí, muitas vezes, esse benefício vai aparecendo ali com o tempo, tá? Quero deixar isso claro também para você não ir com uma expectativa e acabar se frustrando porque talvez não tenha saído do jeito que a gente imaginava e não está relacionado muito mais à velocidade que eu espero que isso aconteça do que de fato a um resultado real que pode sim acontecer, tá? Agora eu me dei conta que eu já passei do tempo e eu achei que hoje eu seria rapidinha, como vocês podem ver, eu nunca sou. Então, eu vou me despedir, eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer a dúvida de boas partes de vocês. Agora que eu tô vendo que ainda tem pergunta. Peraí, pessoal, rapidão. Já que a lactose também pode afetar o zumbido, a lactose é muito parecida com o glúten para quem tem alergia, tá? Ou quem tem uma intolerância. Então, sim, pode, tá? Pode. Não é, eu vou dizer que não é comum, recorrente, né? Eu tenho muitos pacientes que têm intolerância à lactose, que têm intolerância ao glúten e que o zumbido não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas é algo sim para você observar, porque, de novo, a lactose, a lactose não, os leites e derivados também fazem esse processo inflamatório na gente. E isso é um fato. Não uma inflamação de que a gente fica doente, mas quem tem sensibilidades pode inclusive gerar doenças mesmo, né? Então não pode consumir. E aí pode sim estar relacionado ao zumbido, tá? Estresse e tensão muscular podem causar zumbido? Essa live toda foi de estresse, então a gente já sabe que sim, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente já tá consciente de que estresse ali é uma relação íntima e que a gente tem que ficar de olho aí nos dois, tanto no estresse quanto no zumbido. Tensão muscular, sim. Não uma tensão muscular, mas alterações na musculatura que possam engatilhar ali. A gente tem musculaturas muito específicas que têm uma relação muito íntima com regiões auditivas, porque essas musculaturas daqui, ó, por exemplo, elas mandam sinais para centros corticais, centros lá dentro do cérebro que leem som. Então, elas podem sim ser geradoras de zumbido, tá? Que são os que a gente chama de, boa parte das vezes, zumbido somatosensorial, tá? Mara, onde fica o seu consultório? Não peguei o vídeo desde o começo, não sei se já foi falado. Não foi falado, Mara, eu trabalho em Brasília, Distrito Federal, no Centro Empresarial Norte, aqui em Brasília. Mas eu atendo online, se você precisar de qualquer coisa, a gente consegue fazer um atendimento online para orientação, se for necessário, tá bom? Silvânia, eu que agradeço, muito obrigada. Meu contato, ele tá lá na bio, mas qualquer coisa... Quem quiser anotar, o WhatsApp do consultório é 61 98380 9849. 61 98380 9849. Tá bom? Um beijo gigantesco para todos vocês. Eu que agradeço muitíssimo vocês estarem aqui, vocês participarem mais uma vez, vocês colocarem as perguntas. Sério, eu fico muito feliz.
E vou pensar em lives para daqui a 2 semanas, para a gente se encontrar novamente. E eu vou colocar os posts, espero liberar eles logo, tem já meio engatilhado, mas assim que der eu já vou colocar sobre sugestões para lidar com hiperfoco, sugestões para lidar com estresse. Vamos ver se a gente consegue colocar isso por escrito, aí você já tem ali o registro além da live. A live vai ficar guardada, tá bom, Rubi? Obrigada. A live vai ficar no feed e eu vou colocar a live no YouTube, tá? Tem um canal lá no YouTube que chama Instituto Holdefer de Zumbido, que ele é mais antigo do que o Instituto Holdefer aqui no Instagram. E aí eu coloco sempre as lives lá, quem preferir, as redes são diferentes, tá bom? Um beijo gigantesco, bom descanso para vocês, bom feriado. Amanhã, quem tem feriado, eu vou trabalhar, mas vou trabalhar feliz. E quem puder aproveitar, descansa, aproveite muito, relaxe. Se estiver estressado, tire o estresse, põe o pé na grama, vai fazer coisa divertida, sai com a família, brinca com o cachorro, vai ter contato com a natureza, que tem estudos mostrando que isso alivia o estresse e a ansiedade também. Tinha até esquecido desse detalhe. Vai fazer uma atividade física, não precisa ser nada desesperador, vai dar uma caminhada, chama os filhos para pedalar, vai fazer alguma coisa divertida. Aproveita o dia para poder relaxar e curtir com quem você ama, tá bom? Nem que seja só com você mesmo, que já tá de bom tamanho, né, gente? Um beijo gigantesco, um excelente feriado, uma boa noite para vocês.